Meus irmãos, vamos nesse momento meditar na palavra de Deus. Eu os convido a abrirem no livro de Jó, capítulo 1. Farei a leitura do capítulo 1 e 2 e você acompanhe essa leitura que farei. Jó, capítulo 1, um livro antes do livro dos Salmos. Diz a palavra do Senhor assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Decorridos o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou-lhe ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe, e ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenderás a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente deram contra eles os sabeus e os levaram e mataram aos seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os seus servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei a trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles a apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida.
Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe sobreviera, chegaram, cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, naamatita. E combinaram ir juntamente, condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele em terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai bendito e amado, acabamos de ler a Tua palavra, que nos fala desse momento tão difícil na vida de Jó. E a nossa oração nesse momento é que nós possamos compreender essa história para também trazer preciosas lições para o nosso viver cotidiano. Dá-nos desta graça, Espírito do eterno Deus, opera em nossos corações, desvendando os nossos olhos para enxergar, compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Sofrer como Jó não é para qualquer um. Só existiu um homem que nós vimos sofrer, homem de dores e que sabe o que é padecer, para a gente colocar ao lado de Jó e ver que ele sofreu muito mais do que Jó, que foi exatamente nosso Senhor Jesus Cristo durante os dias de sua peregrinação aqui na terra. Desde o seu nascimento, a vivência no mundo dos pecadores e especialmente na cruz do Calvário, quando ele recebeu o peso do nosso pecado. Pelas suas feridas nós fomos sarados. A ira de Deus caiu sobre ele de um momento só, ao ponto dele desesperado clamar: Deus meu, por que me desamparastes? A dor de Cristo na cruz não será jamais compreendida por ninguém. Então, esses sofrimentos de Jó, por piores que sejam, eles apontam para alguém que sofreu mais que Jó, Jesus de Nazaré. E Ele é poderoso para nos fazer compreender o porquê dos sofrimentos na nossa vida. Nós estamos diante de um livro de sabedoria. Os 5 livros de sabedoria se iniciam exatamente com Jó. Jó, Salmos, depois Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, ou Cantares. Esses 5 livros são considerados, dentro da classificação do cânon sagrado, como livros sapienciais. Então nós temos aqui no livro de Jó sabedoria para aprender a lidar com sofrimentos. No livro dos Salmos nós temos uma variedade de salmos, mas como a gente encontra sabedoria clamando pelo Senhor, orando, estabelecendo diante de Deus as nossas petições, nós aprendemos a ter sabedoria para falar com Deus por meio dos salmos. Provérbios, nós temos sabedoria para o dia a dia. Não é à toa que tem 31 capítulos, você pode usar um para cada dia do mês. Depois nós temos o livro de Eclesiastes, sabedoria para perceber o quanto a vida é fútil sem Deus e, ao mesmo tempo, sabedoria para ver como a vida é cheia de significado com o Senhor. E, finalmente, Cântico dos Cânticos, ou Cantares, que fala de sabedoria entre o relacionamento do marido e mulher, a beleza da celebração do amor que ali é colocado. Pois bem, desses 5 livros sapienciais, nós abrimos essa literatura com o livro de Jó, considerado por muitos como um mito, como se fosse apenas uma lenda. Alguns estudiosos chegam a dizer que esse homem nunca existiu. Talvez pensando pela grandeza dos sofrimentos, pela força das aflições dele, você fala, ninguém seria capaz de viver assim. Então, algumas pessoas acabam tendo esse tipo de pensamento.
mas eu quero dizer que nós não podemos aceitar esse ponto de vista, pois o seu nome, Jó, nunca é citado como uma parábola, como uma lenda, mas ele é citado junto a outros servos de Deus. Por exemplo, em Ezequiel, capítulo 14, lá é citado personagens históricos como Noé, Daniel e Jó. Você tem essa ênfase, e o próprio Senhor Jesus fala desses profetas como Noé, ele fala sobre essas pessoas não como mitos, mas como personagens reais. E o próprio Tiago, o irmão do Senhor, que escreve a sua epístola no Novo Testamento, faz referência à paciência de Jó, dizendo que assim como Jó foi paciente e Deus o abençoou, nós também devemos ter paciência. Então, se fosse uma lenda, isso não teria aplicação para a nossa vida. Então, Jó foi um personagem histórico, real, que existiu e que muito sofreu. Quem escreveu esse livro? Aparentemente é anônimo. As sugestões que nós temos para ter escrito esse livro, alguns dizem que foi Eliú, Moisés, alguns citam que poderia ter sido Salomão, até mesmo Jeremias. Nós não sabemos ao certo. O nome é o próprio personagem principal da história, que é Jó, mas tudo indica que foi escrito pelo próprio Moisés. O período da vida de Jó, para tentar catalogar, é um pouco difícil de identificar, mas com referências a alguns outros nomes, por exemplo, é feita uma referência a Elifaz, em Gênesis 36, ou outros momentos que fala dessa terra de Uz. Pois bem, não sabemos ao certo, mas o que pode ter acontecido é que Moisés conheceu essa história na época em que ele estava em Midian, no deserto de Midian, e então escreveu, porque ela possui um estilo de sabedoria árabe, muito próximo daquela região de Midian, e fala de sabedoria para enfrentar as provações da vida. De fato, Jó existiu. Outra evidência interna do próprio livro, que nos remete esse livro para ser um dos livros mais antigos da Bíblia, possivelmente o primeiro escrito de Moisés, antes mesmo do Pentateuco, é exatamente porque não há referência à lei do Senhor, que é uma coisa tão comum. O texto fala de integridade, e na maioria dos livros bíblicos, quando alguém fala disso, fala alguém que teme a Deus e que medita na sua lei de dia e de noite. Poderia ter essa descrição, por exemplo, para Jó, mas como a lei ainda não havia sido dada, então essa referência nós não temos nesse livro. Então são algumas evidências para alguns nortes para a gente tentar pesquisar um pouco mais sobre esse livro. Então, ele é anônimo, possivelmente escrito por Moisés, tudo indica que foi um dos primeiros livros escritos, mas ele é citado por outros personagens bíblicos reais, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o que nos dá a certeza de que, de fato, Jó existiu. Jó traz lições preciosas para a nossa vida, principalmente para a gente ter sabedoria em meio aos sofrimentos. Hoje, durante todo o culto, nós temos falado sobre isso, sobre os sofrimentos na vida do povo de Deus. E aqui nós temos, então, na história de Jó, como nós podemos aplicar lições para a nossa vida, porque nós também sofremos, mas nem sempre sabemos lidar com os sofrimentos. E por isso mesmo eu gostaria que a gente pudesse enfatizar alguns aspectos da vida de Jó e tirar preciosas lições para a nossa vida. Eu quero enfatizar a vida de Jó em 3 blocos, em 3 momentos. O primeiro momento, a vida dele antes dessa terrível provação. Um segundo momento, Jó sendo provado, enfrentando o dia mal. E um terceiro momento, Jó sendo restaurado depois que essa provação passou. Então, para a gente ter uma visão mais abrangente, essa semana nós estamos estudando, lendo como igreja, na nossa caminhada bíblica, o livro de Jó. Estamos estudando em grupos menores, em nossos lares, também o livro de Jó. Então, como o livro é muito grande, tem muito material, e nós estamos lendo e estudando isso diariamente, aqui agora eu quero fazer um fechamento, contemplando toda a história de Jó. Dos 42 capítulos, não vou lê-los, mas quero citar esses 3 blocos principais e tirar lições para a nossa vida. Pois bem, vamos para a primeira parte. Na primeira parte, vamos identificar quem era Jó e como era a sua vida antes mesmo dele enfrentar essas terríveis provações, esses sofrimentos ferrenhos que sobrevieram sobre ele. O texto diz que havia um homem, existiu um homem
na terra de Uz, cujo nome era Jó, e as descrições desse homem são: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nós podemos ver aqui algumas coisas muito interessantes. Essa referência é repetida. É dito no capítulo 1, verso 1, depois Deus conversando com Satanás, e depois eu vou citar mais sobre isso, e Deus é quem diz: viste o meu servo Jó, ninguém é semelhante a ele. E de novo essas 4 descrições: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Essa mesma referência nós temos um pouco mais adiante, no capítulo 2, quando, de novo, depois das primeiras provações de Jó, Deus fala de novo com Satanás e lhe diz: observaste o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E ainda tem esse acréscimo quando diz: ele conserva a sua integridade, mesmo quando Deus fez com que ele fosse consumido sem causa. Então, o que nós temos de informação sobre Jó, antes mesmo desta crise tão terrível que veio sobre a sua vida? Nós temos um homem íntegro, ou seja, alguém que não se parte, alguém que não se entrega à falsidade, havia integridade em sua vida, e você pode ver maiores detalhes disso no capítulo 29, que nós, inclusive, já lemos durante o culto hoje, onde mostra o caráter desse homem. Ele chegava nos ambientes, as pessoas tinham respeito, os jovens paravam para lhe ouvir, os anciãos se levantavam diante dele, ou seja, ele cuidava do pobre, ele cuidava da viúva, ou seja, os mais carentes, os menos assistidos. Ele agia com justiça em vários momentos, ele produzia, ele tinha riqueza proveniente do seu trabalho honesto. Então era um homem muito próspero, muito avantajado em sua época. Então o capítulo 29 é muito interessante você perceber esses aspectos da vida desse homem. E em outros momentos, onde mostra a sua pureza de coração, não que ele não fosse um pecador, claro que ele é pecador, mas era alguém que se santificava. Nós observamos essa integridade na vida de Jó. Era alguém reto, ou seja, não havia nele caminhos tortos para você dizer: esse cara ele disse que é isso, mas é aquilo. Não, ele era um homem reto, era um homem justo, que andava na retidão. Era um homem temente a Deus, ou seja, uma pessoa que revela reverência, temor, tremor e serviço ao Senhor. Quem teme a Deus age de maneira que revela isso. Não é só dizer eu temo a Deus. Então você vê Jó como um homem preocupado com a família, por exemplo, e depois que seus filhos faziam alguma festa, alguma coisa, ele ficava: será que meus filhos não aprontaram? Vou consagrá-los, vou santificá-los, vou interceder por eles. E assim Jó fazia continuamente. O texto também diz no verso 3 que ele é considerado o maior de todos os do Oriente. Então ele era uma grande personalidade naqueles dias, alguém que cresceu e que contava com o respeito de todos. Quando ele falava, todo mundo entendia que estava falando com autoridade. Autoridade que provinha de uma vida alicerçada na verdade, autoridade que vinha de fato, alguém que vive aquilo que fala, que o discurso não é divorciado da sua prática diária, e as pessoas olhavam ele, então, dessa maneira. O texto ainda diz que ele se desviava do mal, ou seja, ele não condizia com as obras das trevas. Aquilo que é mal, aquilo que é pecaminoso, ele corria longe disso. Ele não tinha prazer disso, ele se desviava. Observe também que a sua prática contínua de piedade, não apenas no dia dos pais, no dia de alguma festa, aniversário dos filhos, mas ele se preocupava com sua família sempre. Eu fico maravilhado do próprio Deus se gabar de seu servo diante de Satanás, conforme o texto nos relata aqui pelo menos 2 vezes. Eu fico pensando, se Deus fosse olhar para mim numa situação semelhante, será que ele ia dizer assim: está vendo meu servo Daniel? O que ele ia dizer a meu respeito? O que ele ia dizer a teu respeito? Ele: está vendo meu servo fulano de tal? Ah, aquele ali só me dá tristeza. Diz que faz uma coisa, mas faz outra. Conta desse jeito, mas só tem conversa. A prática dele é toda. Está vendo aquele outro lá? Aprende, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Está vendo aquele meu servo lá? Aquele ali tem causado escândalo na vida da igreja. Está vendo aquele outro ali? Trabalha e ganha dinheiro de forma desonesta. O que é que Deus ia dizer de nós se nós
pudéssemos verificar uma situação semelhante a essa em que Deus estava falando de seu servo Jó. E eu gostaria que você pudesse pensar, será que você seria visto como alguém fiel? Será que Deus, que contempla todos os homens, os bons e os maus, e sabe o que você faz de certo, sabe o que você faz de errado, será que Deus veria você e como é que Ele veria isso? Veria isso com bons olhos ou de fato estaria percebendo muitas falhas? Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos dê uma vida de integridade. E uma vida de integridade nós só encontramos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Jó não tinha tudo isso proveniente dele mesmo, mas ele era alguém, como todos os homens de fé, todos os servos de Deus do passado, eles viviam na esperança do Filho de Deus, do Messias prometido que haveria de vir para salvar o mundo. E essa fé que Jó tinha, que o levava a agir dessa maneira, é a mesma fé que nós possuímos. Então deixa eu te dizer uma coisa, e Jó, por ser um dos primeiros escritos, ele não tinha muita revelação sobre quem é Deus, como você e eu temos. O reverendo Daniel Santos, no livro dele sobre a integridade de Jó, um livro que eu recomendo a todos vocês, ele fala algo muito interessante, que Jó, por saber menos, ele está numa desvantagem a nós, que já conhecemos toda a revelação de Deus, ou seja, nós podemos, em Cristo Jesus, ter mais integridade e retidão que o próprio Jó. Você já parou para pensar nisso? Porque você olha para esse homem e fala, desse não tem mais não, pastor. Desses homens assim, não existe mais. Em Cristo Jesus, que é o varão perfeito, superior a Jó, em Cristo nós temos sim condições, porque todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade já nos foram dadas. Em Cristo nós temos condições de vivermos com integridade, de sermos assim pessoas íntegras, retas, tementes a Deus e que se desviam do mal. É assim que você tem que pedir a Deus para ser. Esse é o alvo da sua vida, porque Deus quer que sejamos conforme a imagem de seu Filho Jesus Cristo. E os sofrimentos, eles nos ajudarão a nos tornarmos pessoas assim. Eu vou falar mais sobre isso dentro de instantes. Mas aqui eu quero fazer essa aplicação para o seu coração. Presta atenção. Qual integridade pode ser encontrada na sua vida? De vez em quando ou sempre? Se integridade na sua vida faz parte de um calendário, apenas em alguns momentos, isso não é integridade. Exatamente, integridade significa a qualidade de aquilo que é inteiro, aquilo que não se parte, aquilo que não é aqui de um jeito, ali de outro. Não há um ânimo dobre, não há uma divisão do próprio ser. Isso eu sou aqui na igreja, isso aqui eu sou em casa, isso aqui eu sou aqui de maneira religiosa, mas essa é a minha cara no meu trabalho. Para os meus amigos descrentes eu sou desse jeito, para os meus amigos crentes eu sou esse. Não há essa disparidade. Quem tem integridade é o que é em todos os lugares. Eu acho interessante que isso é previsto até em outros lugares. Como eu sou militar e eu ensino sobre ética militar no quartel, dentre os incisos da ética militar, lá fala de ter uma vida ilibada, uma vida irrepreensível, uma vida exemplar, dentro e fora do quartel. Não somente naquilo que você faz, mas também na forma como você vive. Observe que esse preceito bíblico está até em outras instituições não religiosas. E por que não está dentro da sua vida? Por que não entrou ainda na sua cabeça que você precisa ter integridade? Nós vivemos um cristianismo hoje no nosso país que é lastimável, que é vergonhoso. A pessoa diz que crê no Senhor Jesus, às vezes tem uma caminhada de fé de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 5 anos, não sei quanto tempo você tem, mas permanece com os mesmos pecados de outrora. E você fica vendo assim, às vezes até questionando, será que é um cristão autêntico? O que está acontecendo? As pessoas não têm buscado uma vida de santificação, não têm buscado a Deus, não têm abandonado seus pecados, mas têm se acumulado ao lado de coisas que não prestam, e têm acumulado na sua vida aspectos que não são de crentes no Senhor Jesus. Uma vida ilibada, uma vida pura, uma vida santa,
é requerida de todo servo de Deus. Todos aqueles que vivem pela fé em Jesus Cristo devem aspirar uma vida de integridade. E mais uma vez eu reafirmo, e você pode ter integridade de uma maneira muito mais intensa do que o próprio Jó. Porque Cristo, o santo, puro e perfeito, Ele está renovando a sua imagem em nós a cada dia. Vamos prosseguir na história de Jó. Eu queria muito poder ficar só nessa parte aqui e dizer, olha como era a vida desse homem. Um homem próspero, o maior de sua época, um homem sábio, um homem que sabia ajudar as pessoas, que sabia trabalhar, que cuidava bem do seu lar, um homem que em todos os aspectos você olhar, você fala, esse dá gosto. Deus dá-nos mais homens como esse. Mas esse período aqui de Jó, onde a prosperidade e a tranquilidade reinam, não durou muito tempo. Satanás se apresentou diante de Deus para tentar a Jó e procurar destruir sua vida. Agora nós estamos no segundo período, entrando na segunda fase aqui da história de Jó, onde nós temos aquilo que Paulo chama aos Efésios de o dia mau. O dia em que o diabo e seus anjos investem pesado para tentar nos destruir. Então esse Jó, que tinha toda essa vida íntegra e reta, agora é alvo de inveja e de busca de destruição. E até hoje ainda é assim. Não só Satanás, mas muitas pessoas, quando vem alguém íntegro, reto, eles querem logo derrubar. Parece que uma inveja, um sentimento assim, eu não sou desse jeito, então ninguém vai ser. Esse tipo de sentimento diabólico, esse tipo de sentimento pecaminoso que habita no coração de tantas pessoas, não deveriam estar na vida dos servos de Deus. Não devemos nos alegrar com a queda dos justos, com os sofrimentos dos outros, mas devemos sim desejar ser mais parecidos com o nosso Senhor. Mas nesse momento agora nós vamos ver esse homem que manteve a sua integridade até então, sendo provado para ver se ele manterá esse mesmo padrão ou não. Vamos ver o que aconteceu. O texto então diz que num dia em que os filhos de Deus aqui é uma referência aos anjos, claramente, se apresentaram diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, nós temos aqui uma revelação bíblica de algo que a gente não vê, mas estamos sabendo que acontece, onde os anjos, que são mensageiros de Deus, que vão receber ordens de Deus para fazer as coisas que Deus quer que eles façam, eles se apresentaram diante do Senhor e Satanás veio lá no meio deles. Satanás, que é um anjo caído, que é também um ser que um dia estava ali às ordens do Senhor, mas que se rebelou contra Deus, conforme a revelação bíblica assim nos traz. Então, nesse momento, Satanás que se apresenta, Deus então olha para ele e diz, você está vendo meu servo Jó? Olha a vida dele. Satanás, indignado com aquilo, pede permissão para tirar as coisas de Jó para ver se ele fica ainda na sua integridade. E Deus permitiu. Olha só que interessante. Para Satanás fazer alguma coisa, Deus tem que autorizar. Às vezes as pessoas pensam que o diabo e Deus vivem numa briga onde vamos ver quem é que vai conseguir vencer, quando na verdade Satanás não tem poder nenhum. Para ele fazer alguma coisa, ele precisa da autorização de Deus. Deixa eu mexer nele. Então Deus disse, vá, mas não toque em sua vida. Então Satanás vai lá e tira tudo que ele tinha. Então presta atenção aqui. Satanás é um ser inteligente, um anjo caído. Satanás é um ser maligno, essencialmente maligno, que quer destruir tudo aquilo que se chama Deus ou as coisas de Deus. Como ele não pode contra Deus, ele vai contra os filhos dele. Até onde Deus deixar, ali ele vai. Se Deus disser, vai até aqui, ele vai até ali. Aí você fala, pastor, por que Deus não mata logo Satanás? Bem, porque dentro da soberania de Deus, Deus se utiliza até mesmo de Satanás para cumprir seus propósitos eternos. E se você quer saber um pouco mais sobre isso, eu recomendo algumas leituras sobre a providência de Deus, sobre a soberania de Deus, e outros estudos que, inclusive, você pode ter acesso sobre os eternos decretos de Deus, sobre a origem do mal, mas não é o nosso foco aqui agora tratar sobre esses temas. Mas aqui eu queria só mostrar para vocês que Deus
quando instigado por Satanás para ferir o seu servo, Deus permitiu que isso acontecesse, mostra que Satanás não tem ações assim, embora ele esteja aí fazendo muita desgraça, muito destroçando muita coisa, mas na hora que Deus diz, até aqui, ou daqui não passa, de fato assim acontecerá. E o que é interessante é que quando Jó perde tudo, porque tudo veio de uma vez, num momento só, Jó não diz assim, maldito Satanás que me arrancou tudo. Ele nem fala de Satanás. Para falar a verdade, Jó nem está sabendo dessa conversa nesse momento que ele está ali bem com sua família, fazendo as coisas. Ele nem sabe que está tendo uma conferência angelical, onde Satanás se apresentou no meio para tentar lhe destruir. Ele nem sabe disso. Como também a gente não sabe como essas coisas processam. Nem temos acesso e nem precisa ficar indo atrás, viu? Tem gente que é curiosa por isso. Pastor, queria saber como é que faz para ter a troca de um anjo, ter um anjo melhor do meu lado. Como é que Deus faz para... Olha, não entra nisso. Tema a Deus, ame a Deus. Isso é o que lhe basta. Isso é o que é importante para você. Os anjos do Senhor, eles são espíritos ministradores que estão a serviço de Deus para fazer as coisas na vida dos seus servos. Mas a gente não conversa com eles, a gente não fala com eles, a gente sabe que eles existem, que estão aí. Mas esse acesso a gente não tem. E cuidado, porque muita gente vai atrás disso aí e mergulha num mundo de espiritismo, de ocultismo, que às vezes não tem fim. Então a Bíblia manda a gente ter cautela com essas coisas. Mas a gente sabe que isso existe. E aqui a gente sabe então que o dia mau de Jó veio sobre ele quando ele menos esperava. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas de Satanás. E que quando chegar o dia mau, a gente possa ter vencido tudo e permanecer inabalável. Como é que a gente faz para enfrentar esse dia? Primeiro, esse dia não necessariamente é um dia de 24 horas. Mas é um período de tempo, onde Satanás e seus anjos vêm com força tentando nos destruir. Você viu aqui que nem fechou a boca direito, o texto mostra assim, e só eu escapei para trazer-te a nova. Veio uns e mataram tudo, só eu escapei. Fogo do céu caiu e destruiu, só eu escapei para contar. Quando esse nem terminou de falar, chegava outro. Aí você pode até estar se identificando, dizendo, pastor, parecem umas coisas na minha vida. Eu estou aqui, tudo bem, de repente deu um prejuízo financeiro terrível, falo, ai meu Deus do céu. Aí daqui a pouco nem fechou a boca direito, você chega em casa e tem uma pessoa dizendo, olha, fulano morreu. Ah, não acredito. Nem fechou a boca direito, o outro diz lá, estou desempregado. Aí você fala, não acredito uma coisa dessa, não tem como ficar pior. Aí você vê aqui, bate alguém na porta dizendo, fulano está com câncer. E aí você vai vendo assim, mas como? E aí uma notícia ruim, atrás da outra chegando, crises, dificuldades, problemas. Você não acha que isso é fruto do acaso? Esse dia mau, o dia em que o diabo e seus anjos procuram com toda a força nos destruir, é contemplado sim por Deus. Jó passou por esse momento, perdeu tudo. Deus se gabou diante de Satanás do seu servo. Satanás pede permissão para tocar na saúde de Jó. E Deus permitiu. Ao permitir, então você vê Jó, do alto da cabeça até a planta do pé, cheio de tumores, cheio de úlceras que rompiam no seu corpo. Para você ver mais uma vez, a malignidade de Satanás. Satanás não age de pouquinho. Não, isso aqui eu faço, isso aqui... Eu sei que tem filmes, séries, que mostram, às vezes, pintam um diabo até bonzinho. Um diabo que está em crise ali, se faz o mal, se faz o bem. Na verdade, Satanás é mal, completamente mal. O maligno não tem um pingo de bondade. Ele não tem nenhuma pena. Tá bom, vou deixar isso aí. Ele não deixa nada. Deus disse que ele podia mexer nas coisas, ele destruiu tudo. Ele disse que podia mexer na saúde, ele foi até o limite. Aquele último ponto que poderia matar Jó, esse ele não deixou, porque Satanás não fez porque Deus não permitiu. Ou seja, Satanás só vai até onde Deus ordena. Eu gosto muito de uma ilustração que eu vi há um tempo atrás, da ação do diabo. Porque até onde o diabo vai, né? O diabo vai, é como se fosse um cachorro numa coleira. Então você
você vê aquele cachorro vindo correndo assim, você diz, ai meu Deus do céu. E ele vem até aqui e só até aqui que ele vai. Ou seja, até onde Deus delimitou o seu espaço. Então, nós não devemos jamais esquecer que quem tem o controle de todas as coisas é Deus e não o diabo. Satanás lançou sobre Jó muitas feridas, muitos males, mas Deus está contemplando tudo isso. Nós vamos ver o que Deus vai fazer com todos esses sofrimentos que esse servo estava passando. Agora a minha pergunta para você, antes da gente avançar, é o que você faz nessas horas, quando aparentemente o dia mau chega para você? Quando chega uma notícia ruim aqui, outra ali, uma crise aqui, outra adversidade, outro sofrimento, e se acumulam. Você pode até lembrar que já houve momentos na sua vida que isso aconteceu. Olha, de fato, no ano tal, foi tanta provação que eu pensei que ia me desesperar. E passou. O dia mau ou já aconteceu na sua vida, ou está acontecendo agora, ou poderá acontecer. Por isso a Bíblia diz que devemos estar preparados, revestidos com toda a armadura de Deus, para resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Mas esses dias vêm. Você está passando por algum momento assim? Você está passando por alguma crise? E eu não estou dizendo que a pandemia do Covid é um dia mau. Não necessariamente. Tem pessoas que estão sobrevivendo muito bem, estão até melhores do que o que estavam antes. Mas pode ser que você esteja, nesse momento, enfrentando várias adversidades em sua vida. Várias crises, perseguição, dificuldades, problemas de saúde, problemas em casa, problemas de relacionamento, o trabalho já na mesma coisa, a empresa falindo, situações adversas surgindo uma atrás da outra. Isso pode ser um dia mau. Pastor, o que eu faço para esse dia mau acabar? Você não faz nada. Porque se Deus decretou que ele vai acontecer, ele tem dia de início, ele tem dia de fim. Nem um dia mais, nem um dia menos. Você precisa aprender a lidar com essa crise. E aqui vem um dado muito interessante. Se Deus envia provações, se Deus permite que sejamos tentados, nós devemos orar, Senhor, livra-nos do mal. Senhor, fortalece a nossa fé. Senhor, anima-nos para permanecermos firmes. É como se fosse assim, você está vendo aquele vendaval, aquela chuva forte caindo, você está indo de carro aqui assim, e você está vendo já aquele negócio, você vai entrar por aquilo, você vai, passa, liga, vê se os pneus estão bons, e vai mais devagar, e atravessou aquela tempestade. Quando passa lá atrás, aí você já olhou assim, viu que tinha carro virado, que talvez a placa do seu carro soltou, às vezes um pneu furou, mas você saiu do outro lado lá. Nós vamos passar pelas crises, nós vamos passar pelas provações, mas nem sempre todas as coisas que estavam conosco permanecerão. Como um vento forte que bate e que leva muitas coisas leves, muitas vezes as provações vêm sobre a nossa vida e levam algumas coisas. De Jó levou quase tudo que ele possuía, mas Jó ainda está lá com sua vida, que é um seu bem tão precioso. Levou filhos, levou bens, levou a saúde, mas deixou o homem ainda com a sua fé. Perdeu tudo, menos a sua fé. Deixou Deus ainda a sua mulher. Aí você fala, também, pastor, essa mulher é terrível, né? Mandando ele amaldiçoar Deus e morre. Não vamos condenar a coitada. Ela também estava vendo um momento muito triste de ver. Os filhos não foram só de Jó que perderam, era dela também. Ela viu tudo se perder. Essa mulher estava em desespero. Mas Deus há de abençoá-la e conservá-la. Mais adiante nós veremos isso. Quando você estiver enfrentando adversidades, saiba que Deus está presente, ainda que Ele esteja silencioso. Ainda que você clame e parece que o céu não lhe ouve, mas Deus está vendo. Deus está vendo todo o nosso sofrimento. Alguns amigos vieram até Jó. Eles viram que o sofrimento de Jó era tão terrível que eles começaram a chorar e ficaram 7 dias sem dizer uma palavra, só se compadecendo de Jó. Eles viram que não dava nem para Jó conversar. Mas depois disso começam a falar. Aí você fala, esses amigos pelo menos foram consolar Jó, né? E você lê as histórias, os discursos deles, eles acusam Jó de pecado. Jó, você está passando por isso, é a mão de Deus pesando na tua vida. Jó, você sabe o que é isso aqui? É porque você é arrogante. Aí você vê assim, Jó tendo que lidar, além de suas dores, que a Bíblia fala que ele com um caco, ele se raspava,
vermes corriam sobre as suas feridas. Ele chega a citar que o seu hálito era abominável. Ele já não conseguia dormir direito, virando de um lado para o outro. A noite era gigante. Claro, não tinha ausência de dor e ele nem tinha essas medicações que nós temos hoje, uma morfina ou outras coisas mais para poder aliviar suas dores. As aflições que ele sentiu foram fortíssimas e seus amigos ainda apareciam para lhe recriminar. Era uma situação muito complicada mesmo. E em meio a tudo isso, Jó manteve a sua integridade. Então deixa eu dizer uma coisa aqui muito importante para você. Mantenha a sua integridade, não só quando tudo está bem em sua vida. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. E na hora que estava passando pela provação, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Nas horas das crises, das provações, é que a gente revela a nossa verdadeira fé. Nunca bote a culpa na crise, no problema. Nunca bote a culpa externa. Se você está passando alguma coisa e se alguma coisa está sendo muito ruim para você, você agiu de forma errada por causa dessas situações, a culpa não é das coisas externas, a culpa é sua. Jó, ele tem isso claro diante dele. Ele enfrenta os sofrimentos, mas mantém a sua integridade. E você tem mantido a sua? Em meio às crises que você está passando, talvez indo ao hospital repetidas vezes, quem sabe tendo que lidar com situações que você nunca viveu, tendo que baixar o seu nível de recursos, tendo que se adaptar a uma nova realidade. Antes você vivia com tanto, agora a crise fez com que você tivesse que se adaptar a um salário menor. Como é que você está vivendo nesse tempo? Você tem mantido a sua integridade? Você tem honrado a Deus com tudo o que você tem, que você é? Ou você tem desandado sua boca contra os céus? É nessa hora de crise que a gente revela a nossa maturidade. É na hora de crise que a gente descobre quem estava revestido com a armadura de Deus e que mantém-se, sim, firme e inabalável. Aqueles cuja fé era uma fé fraca, uma fé morna, uma fé sem fundamento, o vento bate e leva tudo. Agora, aqueles que estão firmados em Cristo, eles entenderão que até mesmo essas provações, esses sofrimentos, são didáticos. Deus está usando esses sofrimentos para forjar o nosso caráter, para nos fazer mais parecidos com Cristo. E Deus nos deu a graça não somente de crer nele, mas também de padecer por ele. Então, o sofrimento na vida do crente, não deve ser algo que ele deve se espantar, dizendo, que coisa grandiosa está acontecendo comigo. Por que será? Não, isso é normal na vida dos crentes serem provados e sofrerem. Porque o nosso mestre sofreu, dando-nos exemplo, e nós devemos sofrer como ovelhas, sem blasfemar o nome de Deus, enfrentar os sofrimentos, buscando o socorro divino. Muito bem, já vimos duas partes da vida de Jó, e agora eu quero, com alegria e satisfação, falar da última parte de sua história. No primeiro momento, nós temos um homem íntegro e reto, próspero, o maior de sua terra, com grandes possessões, com muitos recursos, mas principalmente com muita justiça e retidão em seu viver. Esse homem foi provado como nenhum homem foi antes dele, e que seus sofrimentos apontam para aquele que sofreu mais que todos, Jesus de Nazaré. Mas em meio aos seus sofrimentos, a gente percebe que ele enfrentou um dia mau, onde o diabo e seus anjos investiram pesado para lhe destruir. Mas Deus estava com Jó e manteve o seu servo firme e fiel. Agora vai chegar o momento, a terceira e última parte da minha fala aqui, que é exatamente quando essa fase passa, quando isso acaba. E aqui eu já tenho uma aplicação para você. Se você está sofrendo, pense, essa fase vai passar sim. Sofrimentos não durarão para sempre na vida dos servos de Deus. Então, o que nós podemos ver aqui dessa última parte? A saída do sofrimento, das aflições, para uma época de tranquilidade. O texto, então, diz que daquelas conversas onde os amigos estavam falando com Jó, chega um momento em que Deus, então, se revela a ele. No capítulo 38, é dito, enquanto um estava lá citando essas coisas, fazendo seus discursos retóricos sobre o sofrimento, sobre Jó e tudo mais, aí no 38 diz, depois disso o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. E aí ele começa a falar, Jó, quem é esse que
escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento. E começa a dizer quem é Deus. Deus que estabelece os limites do mar, Deus que criou todas as coisas, que criou todas as criaturas, e Deus segue dizendo. Aí Jó responde, no meio do discurso do Senhor, disse mais o Senhor a Jó, acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda? E o que Jó respondeu então? Ele diz, sou indigno, de que responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Ou seja, diante de Deus, Jó não fala nada. Seus amigos eram bons de falar, de tentar explicar o sofrimento dos outros, já que eles não estavam passando. Jó, que está enfrentando tudo aquilo, ele fala, não, Senhor, o Senhor é quem sabe todas as coisas, não vou falar. O Senhor é quem me diz. E aí Deus começa de novo, continua seu argumento, mostrando o seu poder, sua grandeza, sua eternidade e tudo o que ele fez, a sua criação, e ele avança nisso, mostrando inclusive grandes seres que ele construiu em outras épocas, capítulos 40 e 41. Quando Deus termina de falar e explicar quem ele é diante de Jó, a resposta de Jó no capítulo 42 é muito linda. Ele diz assim, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu perguntarei, tu me ensinarás. Olha o que Jó diz agora. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, depois de ter passado por toda essa provação, ele chega a dizer, Deus, quem sou eu? Eu não sou nada, eu me abomino no pó e na cinza. Eu achava que te conhecia. Naquela época que nós olhávamos para Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, com todo o seu avanço e crescimento que ele teve, Jó diz, essa época eu conhecia Deus só de ouvir. Era distante, mas agora não, agora eu sei quem Deus é. Meus olhos te veem, eu sei quem o Senhor é. Eu contemplo a Deus, ou seja, estou muito mais perto de Deus hoje do que naquela época. E o que aconteceu daquela época para cá? Houve crescimento na vida de Jó. E esse crescimento se deu através dos sofrimentos que ele passou. Satanás queria destruir o seu servo, mas Deus está usando essa situação para fazer seu servo crescer, avançar, progredir, se santificar, melhorar. E então o texto diz que o Senhor repreendeu os amigos de Jó. Olha o que diz. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor também falou a Elifaz, o tematita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Ou seja, todas aquelas acusações, todo aquele discurso retórico, por mais que eles demonstrassem boa teologia, mas não tinham uma boa aplicação. Eles não souberam fazer a aplicação bíblica, pastoral na vida do homem que sofria. E Deus, então, diz as suas palavras, não me agradei disso aí. Vocês não falaram minhas palavras como Jó, ou seja, Deus não disse que Jó estava falando errado quando ele agia daquela maneira. E aí, então, ele diz, olha, vocês peguem agora e peguem alguns animais para oferecer em holocausto, e o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, de vocês não. E então eles correm, Jó, por favor, e por nós, a gente estava errado. Eu fico imaginando, né, se Jó não fosse esse homem íntegro, ele dizia, agora, né? Agora vocês vão dizer que eu estou errado. Quer dizer, agora vocês estão dizendo que vocês estão errados. Quer dizer que eu estava certo, o tempo inteiro que eu estava falando ali. Agora ele fala, não ora. Morre. Se fosse maligno, ele ia fazer alguma coisa assim, né? Mas Jó é um homem reto, é um homem temente a Deus. E Jó, então, intercede por aqueles que estavam zombando dele, que estavam o irritando ainda mais em seus momentos de sofrimento. E o texto diz que Deus aceitou a oração de Jó. Verso 10, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Enquanto ele orava por aqueles homens, suplicando a misericórdia de Deus sobre eles, o Senhor lhe deu em dobro tudo o que lhe possuía.
Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos dantes o conheciam, comeram com ele em sua casa, se condoeram dele, o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, o dobro. 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve Jó outros 7 filhos e 3 filhas. Ele perdeu filhos, mas teve de volta outros 10 filhos. E aí faz o texto aqui referência que as filhas de Jó eram as meninas mais lindas da face da terra, só perdiam para as minhas filhas. Mas diz o texto que chamou o nome da primeira Jemima, a outra Késia. Em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos, viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Olha que coisa maravilhosa. Passamos por esse vale e nós temos aqui agora Jó sendo aprovado por Deus, restaurado. Deus mudou, tirando o seu sofrimento, lhe dando agora tudo em dobro. E Jó ainda viveu muitos anos depois dessa terrível provação. Antes de fazer outras aplicações práticas para a sua vida, eu preciso fazer uma aplicação cristocêntrica. Todo o sofrimento de Jó apontam para os sofrimentos de Cristo. Você vê Jó com amigos zombando dele, criticando ele. Você vê que isso aconteceu com Jesus também. Jesus foi abandonado pelos seus amigos. Jesus na cruz foi zombado. Os fariseus lhe insultavam. Se é o Filho de Deus, desce da cruz e vamos acreditar em ti. As pessoas, os soldados blasfemavam do nosso Senhor. E ali estava ele, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jó intercedeu pelos seus amigos, assim como Cristo intercede pelo seu povo continuamente. E por sabermos que o Senhor intercede por nós como profeta, é que nós temos redenção garantida por toda a eternidade. Deus aceitou a oração de Jó, apontando para a aceitação do sacrifício perfeito que Cristo deu, se ofereceu na cruz, uma vez por todas, não havendo mais necessidade de nenhum derramamento de sangue, de nenhum holocausto, de nenhum sacrifício. Cristo se rendeu, aquilo foi aroma suave diante de Deus. Deus aceitou e por isso Ele concede perdão, por meio de Cristo, a todos aqueles que padecem. Os sofrimentos de Jó foram terríveis, mas o sofrimento de Cristo foi muito maior do que ele. Porque Jó teve dores no corpo por um tempo. Cristo sofreu na cruz algo que a gente não consegue nem dimensionar. Ele sofreu na cruz a ira de Deus, aquilo que nós deveríamos receber por toda a eternidade. Cristo recebeu num momento só na cruz. A ira de Deus caiu toda sobre ele. Imagina aquilo que ia deixar você queimando na eternidade. Jesus recebeu num momento na cruz. Foi algo terrível. Seus sofrimentos, se tivesse Deus derramado desta maneira sobre Jó, teria consumido, não iria ter segundo essa terceira fase de Jó. Se ele tivesse derramado sobre qualquer um de nós, iríamos sofrer por toda a eternidade. Mas a ira de Deus caiu sobre Cristo. Cristo suportou, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Morreu pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. E é por meio de Cristo que agora nós podemos olhar para os sofrimentos de Jó ou de qualquer pessoa, das pessoas que estão ao seu redor, a sua própria vida, e dizer: Cristo é poderoso para socorrer todos aqueles que se acham em aperto, em crises, em enfermidades, em adversidades, porque Ele sabe o que é padecer. E Ele é poderoso para nos socorrer. Portanto, você pode clamar pelo nome de Jesus. Jesus sofreu, tudo sofreu, para que nós pudéssemos ser absorvidos. Seus sofrimentos têm fim. Seu sofrimento teve um dia de início e dia de fim, porque Cristo pagou por todos eles. Nós podemos descansar nessa certeza. Essa é a principal lição que a gente pode tirar da história de Jó. Aponta para Cristo. Cristo sofreu todas as coisas para nos salvar. Você crê nisso? Você já professou sua fé em Cristo? Jó professou. Quando apertaram muito Jó de um lado e do outro, Jó diz assim: quem dera alguém escrevesse minhas palavras
Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Isso é hora de você professar sua fé também. Está enfrentando problemas, está enfrentando o que for. Você dizer, olha, esses sofrimentos estão me levando para mais perto do Senhor. Eu quero dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Eu creio em Jesus Cristo. Acredito nele, confio nele. Ele é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eu estou suprido em Jesus. Ele é tudo para mim. Meus sofrimentos, eles não podem se comparar com a glória a ser revelada em Cristo. Todas as aflições dessa terra não se comparam ao que Cristo garantiu para mim. Ainda que a nossa casa terrestre se desfaça, eu tenho uma casa eterna nos céus. E aguardo quando esse meu corpo vai ser despido da corrupção e revestido de um corpo incorruptível para eu viver para a glória de Deus por toda a eternidade. Meus irmãos, que coisa maravilhosa nós podemos encontrar na pessoa bendita de Jesus Cristo. Para a gente finalizar, eu gostaria de trazer algumas aplicações finais para a nossa vida. Algumas delas foram inclusive anunciadas no culto hoje. Os sofrimentos na vida da igreja levam o crente a adorar a Deus em todas as circunstâncias. Não adore a Deus só quando está tudo bem. Adore a Deus em todo o tempo. Ainda que a figueira não floresça. Mas eu me alegro no Senhor. Alegre-se em Deus. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não adore a Deus só quando está tudo bem. Adore a Deus em meio à tempestade. Outra coisa, os sofrimentos, eles moldam o caráter dos filhos de Deus, para que eles sejam mais parecidos com Cristo. Deus está usando esses sofrimentos que você está passando agora, para transformar a sua vida. Por isso que não adianta você querer arrumar uma mágica para acabar com isso aí. A forma é, de fato, olhar para o Senhor e se equalizar com o modelo perfeito de Cristo Jesus. Cristo quer esculpir a sua imagem na sua vida, pois a sua imagem e semelhança de Deus foram distorcidas por causa do pecado, mas em Cristo ela é restaurada. Meus irmãos, quando nós começamos a sofrer, nós também aprendemos que temos em Deus e na sua palavra uma nova perspectiva das coisas. A gente consegue enxergar melhor a soberania de Deus. Um dia eu fui ensinar para os meus catecúmenos sobre os eternos decretos de Deus. E eu sempre digo isso, sabe quem mais entende sobre esses assuntos, soberania de Deus, predestinação, sobre os eternos decretos do Senhor? Quem sofre. Porque essa doutrina traz grande consolo diante do sofrimento. Depois você lê Jó 23, para você ver o quanto Jó acreditava nisso. E outra coisa, muito importante, os sofrimentos são meios de graça, onde Deus nos ensina a sua verdade. Deus está nos ensinando, Deus está te ensinando. Agora a pergunta é, você está ouvindo? Você está aprendendo? Você está aplicando? Você está clamando a Deus, Deus, me ajude a ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, a acolher essa verdade em meu coração. Os sofrimentos, eles são um prenúncio da glória de Deus que há de ser revelada no porvir. Enquanto aquele glorioso dia não chega, você aguarda com grande expectativa. Enquanto você aguarda, você lembra que Deus está trabalhando o seu caráter. E enquanto você está trabalhando o seu caráter, você se reveste da armadura de Deus e fica com ela sempre. Não adianta você querer se revestir da armadura de Deus agora que começou o sofrimento. Agora você vai sofrer, que está sem armadura. A armadura de Deus, que é uma vida de integridade, ela deve fazer parte da nossa vida o tempo inteiro. Você vê Jó com uma vida de integridade antes da aprovação, durante a aprovação, depois da aprovação. Esses são os que permanecem. Os filhos de Deus que permanecem firmes são exatamente aqueles que se revestem da armadura espiritual. Uma vida de integridade é uma armadura poderosa para enfrentar todas as adversidades. Que Deus abençoe sua vida, meu amigo, minha irmã, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida para que você, em meio aos sofrimentos, você possa chorar, mas ter a certeza de que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E os sofrimentos do tempo presente não se comparam com o que Deus tem reservado para o seu povo. Que Deus abençoe sua vida e aplique essas verdades ao seu coração. Amém.